Então, salve, salve, ogros e princesas. Estou aqui no Terapia com vocês, estreando um microfone novo. Esse aqui, ó, da Ulanzi. Um eu tô falando com vocês, o outro tá aqui para que a gente possa, ó. Então vem dele, ó, vem dele, para que vocês possam ver. Minha esposa olhando assim, o que é que esse cara tá fazendo, velho? Para, retardado. Queria falar com vocês sobre a questão do Donald Trump recebeu o Lula em Kuala Lumpur, na Malásia. Pois é, rolou agora, tá rolando pela manhã, né? O encontro entre Donald Trump e o Luiz Inácio Lula da Silva em Kuala Lumpur, na Malásia, depois deles terem se reunido para discutir diretamente questões sobre as tarifas, as sanções que o Brasil vinha passando. E aí, claro, direto, como sempre, a galera começa a especular nesse teatro político. Vale a pena a gente observar que tanto Lula quanto Trump já vieram carregados das tensões políticas que haviam em anos anteriores. Primeiro que o Lula chega a falar que o Trump era terrorista, e depois o Trump começa a dizer que os americanos não precisam de mais nada. Mas claro que eu vou nesse vídeo aqui de maneira muito rápida, muito didática, muito pedagógica. Eu vou estabelecer a verdade entre os fatos. Primeiro ponto é que sim, Donald Trump pede para marcar essa reunião com o Lula, e aí os bolsonaristas vão dizer: não, mas espera aí, calma, não é bem assim que acontece. O Lula em si, vocês estão ouvindo o barulho da minha máquina também. O Lula em si é que pediu para falar. Gente, a sobretaxa, lembra lá da taxação de 50% nos produtos brasileiros? O Brasil passou pouquíssimo tempo sofrendo com essa taxa. E aí o governo Lula precisou viajar diretamente para dois países, um deles foi o México e o outro foi a China, que compra o efetivo de produção, o excedente de produção brasileiro. Primeiro ponto. Segundo ponto é que, nessa mesma discussão, os americanos passaram por uma crise da carne, né? Vai entrar até nos próximos livros de história da economia o que foi a crise da carne. O Brasil é um dos principais fornecedores de carne para os Estados Unidos. Carne vermelha, proteína vermelha. O Brasil é um dos principais exportadores de proteína vermelha para os Estados Unidos. Na ausência dessa proteína vermelha, o que é que os americanos precisavam fazer diretamente? Renegociar. E renegociavam por onde? Renegociavam diretamente pelo México, que estava comprando carne, inclusive, para revender. E revender para quem? Para o maior consumidor de carne do mundo, leia-se United States of America, nos Estados Unidos. Isso tudo, com a crise da carne, com toda essa situação, fez com que o Trump parasse para refletir, e também a queda de popularidade do presidente americano. Mas claro que bolsonarista vai dizer que não é verdade isso tudo, e que de fato é só um plano que o Trump está fazendo para colocar o Lula de repente na mão e desmoralizá-lo. Vocês podem ver, inclusive, nesse vídeo. Bom, como vocês viram nesse vídeo, o Trump disse que é uma honra estar ali, próximo, perto, estar recebendo o presidente Lula. O mesmo Trump que tratou muito mal a jornalista brasileira, e quando ela pergunta, ele faz de maneira bem clara e direta: não é da sua conta, não é um assunto que seja seu. E aí a gente tem que começar a perceber que, querendo ou não, essa mesma discussão que se tem hoje sobre o que deve ou não ser feito, de que forma deve ou não ser feito, é fruto dessas relações econômicas que só o Brasil tem. O Brasil é um grande exportador, já foi chamado por diversas vezes de celeiro do mundo, só que a contrapartida do Brasil traz pra gente um país que é consumidor de itens tecnológicos. E quem é que fornece tecnologia para a China, para o Brasil? Dois países, China e Estados Unidos. China fornece tecnologia primária, Estados Unidos tecnologia bancária e de sistemas de informação. Se você parar para perceber, parar para analisar, o Brasil é que não precisava diretamente
vender seus gêneros de primeira necessidade, ora agrícolas, para país nenhum. Primeiro que nós consumimos nosso próprio produto, só que o mercado interno inflaciona. Então a culpa não está no presidente, a culpa está no empresariado que decide que vai vender mais caro lá para fora e é um direito deles. Então o mesmo direito que o empresário tem de vender lá para fora, nós temos diretamente de criticar. É a tal da liberdade de expressão, né, que tanto falam. E no frigir dos ovos, Donald Trump vai pedir certamente que o Brasil reforce a produção e passe a vender mais para o Brasil do que para um gigante que bota medo no mundo. E eu tenho medo da China, porque os chineses podem fazer o que a União Soviética tentou fazer e o que Cuba tentou fazer e não conseguiram. Eles podem estabelecer sim uma ditadura ideológica chinesa através das empresas. Eles monopolizam e ditam as regras. E aí a gente vai dizer, mas você não é um cara de esquerda? Sou, mas eu não quero que as pessoas sejam de esquerda por imposição. Eu quero que elas sejam de esquerda diretamente, por opção, por escolha. E aí a gente começa a perceber isso. E a China pode fazer sim essa pressão mundial por meio de suas empresas. Um exemplo disso é um cara que eu acompanho, gosto muito, que é o Jack Ma. Outro cara que eu acompanho e gosto muito também é o Jeffrey Bezos. Não pela pessoa dele em si, mas em si pela história. Não acompanha a pessoa, acompanha a história do Jeffrey Bezos e o Jack Ma. E aí você para e percebe o que é que esses caras têm que o resto do planeta não tem, galera. E eu vou dizer a vocês, eles precisavam conversar, querendo ou não, com o maior estadista vivo dessa era neopopulista. Quem é o maior estadista vivo da era neopopulista? Luiz Inácio Lula da Silva, tá? Por ser um estadista vivo dessa era classificada como neopopulismo, o mundo precisa cada vez mais de apertos de mão, conversa mole. E aí você é o cara, não você é. O Obama, que a galera fala tanto que o negão era gente boa, foi um dos caras mais sanguinários em relação à ocupação de territórios que não eram territórios americanos, né? Veja a ofensiva sobre o Iraque, sobre o Afeganistão e sobre outras áreas, acontece diretamente sobre o crivo do Barack Obama. Enquanto Bush virou somente um Jorginho, né? Um garoto, quero ser hardcore, mas minha mãe não deixa, como diria Cauê Moura, que tenta ao máximo aparecer, que tenta ao máximo se mostrar, mas acaba não dando certo. Bom, resumo do vídeo aqui. Lula acaba de ser recebido por Donald Trump, e aí ao ser recebido agora, Lula coloca as cartas na mesa, o que espera realmente dessa relação internacional, e os patriotas vão dizer que tudo faz parte do estratagema de Trump e que nós temos que aguardar 72 horas. Se você gostou, comenta, curte, compartilha. A gente tem agora o Terapia aqui no YouTube, toda segunda-feira, às 2 da tarde. Até mais. Pratos limpos e ok. Valeu.